Romanos, capítulo 8, versículo 32. Enquanto você encontra, quero me apresentar para aqueles que não me conhecem. Meu nome é Flávio, eu sou discípulo do nosso pastor Fernando, da nossa pastora Adriane, sou um dos pastores auxiliares aqui na igreja presbiteriana, casado com a diaconisa Cláudia, e temos uma filha, que é a Ana Flávia. E nessa noite nós vamos meditar mais uma vez na palavra de Deus, que está em Romanos capítulo 8, versículo 32, que diz assim: aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? É uma pergunta, feche os seus olhos. Pai, no nome de Jesus, nós estamos, Senhor, diante da Tua palavra. Senhor, nos ajuda, Senhor, fala conosco, abre o nosso entendimento, Senhor, ilumina a nossa mente, meu Deus, nesta noite, pois nós queremos ouvir a Tua voz, nós queremos aprender do Senhor, nós queremos conhecer o Senhor e prosseguir em conhecer, nós queremos guardar a Tua palavra em nosso coração, para nós não pecarmos contra o Senhor. Nós queremos guardar a Tua palavra no nosso coração, porque a Tua palavra, Senhor, é a base sólida, meu Deus, para que quando vierem os dias maus, quando o vento soprar, quando o rio se encher, quando a tempestade vier, nós permanecermos de pé, firmes, com a nossa casa edificada sobre a palavra do Senhor, sobre o Senhor Jesus, que é a nossa rocha, é o nosso firme fundamento. Bendito seja o nome do Senhor, abençoa cada um dos meus irmãos. Espírito Santo, fala conosco de forma especial nesta noite. Nós te damos liberdade, Espírito Santo, nessa noite, em nome de Jesus, amém. Amém? Glória a Deus. Podem se assentar, não, já está todo mundo sentado. A gente vai no automático, né? Ai. Então, vamos então meditar, então, gente. Esse texto eu acho incrível, e eu quero introduzir essa mensagem desta noite, relembrando para os irmãos, mais uma vez, que nós estamos trabalhando com 4 disciplinas espirituais que Deus tem colocado no coração do nosso pastor, né, que é a palavra de Deus, que é oração, que é jejum e que é obediência. Vamos repetir isso? Olha, glória a Deus. Aplauda a sua própria vida aí, porque você decorou já. Parabéns para você. Palavra de Deus, oração, jejum e obediência. É o que Deus tem colocado em nossos corações. O Senhor Deus falou com o nosso pastor que nós vamos estar ministrando sobre isso até o nosso encontro de homens e mulheres, que vai ser agora em julho. Nós vamos estar meditando nessa palavra. E aqui nesse texto que nós acabamos de ler, o próprio filho, ele vai nos negar alguma coisa? E aí, não sei se o que estava na mente de Paulo quando ele escreveu esse texto e quando ele escreveu esse versículo, eu não sei o que estava na mente dele, mas quando eu li esse versículo pela primeira vez, quando eu estava meditando nesse texto, imediatamente o Senhor Deus me lembrou de um outro texto do Antigo Testamento. Deus me levou imediatamente lá em Gênesis, no capítulo 22, onde nós vemos ali Deus colocando Abraão à prova. E quando Deus coloca Abraão à prova, Deus está fazendo um teste à obediência de Abraão. Diz a Bíblia que lá em Gênesis, no capítulo 22, que Deus, num determinado momento, chama Abraão e diz para Abraão: Abraão, vem aqui porque eu quero te falar algo. Eu quero que você me dê o seu filho, apresente a mim o seu filho, o seu único filho. Vai observando, eu quero que você observe esses detalhes. Quando Deus chama Abraão e fala para Abraão: Abraão, eu quero que você ofereça para mim o seu filho. E ele enfatiza, o texto bíblico enfatiza,
o teu único filho, eu quero que você ofereça ele para mim. E a Bíblia diz que no outro dia, pela madrugada, Abraão se levanta, pega o seu filho Isaque, pega 2 servos, e Abraão então caminha rumo à obediência. Eu imagino que esse foi um dos episódios mais difíceis na vida de Abraão. O primeiro chamado de Abraão deve ter sido difícil. Deus fala para Abraão, ele estava lá em Ur dos Caldeus, e fala para ele: Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para uma terra que eu vou te mostrar. E a Bíblia diz que Abraão obedeceu, e eu imagino que não deve ter sido fácil sair da parentela, sair da terra dele, sair do local onde ele cresceu, onde ele já tinha estabelecido a sua vida, onde ele tinha a família dele, onde ele tinha os negócios dele, onde ele tinha tudo ali estabelecido. Não deve ter sido fácil para Abraão obedecer esse chamado, mas ele obedeceu, em Gênesis 12. Mas quando chega em Gênesis, no capítulo 22, talvez tenha sido o chamado mais difícil à obediência que Abraão teve que passar na vida dele. Deus fala para ele: Abraão, eu quero o teu filho, o teu único filho. Mas aquele homem cheio de fé e determinado a obedecer a Deus, no dia seguinte, de manhã, de madrugada, ele pega o filho dele, ele pega 2 servos, ele pega lenha, ele pega fogo e ele pega uma faca para obedecer à voz de Deus. Eu quero que você pense comigo nessa noite. Se você tem achado difícil obedecer a Deus, obedecer os mandamentos do Senhor, obedecer quando o Senhor Deus nos chama para largar o pecado, obedecer quando o Senhor Deus nos chama a guardar os seus mandamentos e guardar os mandamentos do Senhor. Quando nós guardamos e obedecemos os mandamentos do Senhor, nós não estamos fazendo nenhum favor a Deus. Quando nós guardamos os mandamentos do Senhor, é proteção para as nossas vidas. Quando Deus nos dá os seus mandamentos, Deus está querendo nos proteger. E quantas vezes nós dizemos: nossa, como é difícil guardar os mandamentos, nossa, que dificuldade, meu Deus, eu não consigo obedecer a tua palavra, meu Deus, eu não consigo obedecer. Agora pensa nisso, Deus não está nos pedindo o nosso filho, para quem aí já tem filho, Deus não está pedindo nada disso para nós, mas para Abraão pediu. E um dos momentos mais difíceis na vida de Abraão, com certeza, ele sai de madrugada, pega o filho dele, pega o fogo, pega a lenha, pega a faca. Talvez você está pensando aí, ou quem está nos visitando ou nos assistindo, falando: mas que Deus é esse? Que Deus é esse? E a Bíblia diz que eles caminham, e a jornada deles até o local que Deus falou que era para ele apresentar esse sacrifício a Deus, diz a Bíblia que ele demorou 3 dias para chegar lá. Você imagina a ansiedade daquele pai, você imagina o desespero daquele pai, imagina o coração daquele pai, mas ele estava determinado a confiar que se Deus pediu, Deus está preparando algo sobrenatural para acontecer. Nós precisamos entender isso. Se Deus está nos pedindo algo, irmãos, é porque Deus tem algo sobrenatural para fazer na minha vida, para fazer na tua vida. Tudo que Ele espera que nós façamos venhamos obedecer a sua voz. A vontade de Deus, diz a palavra, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Muitas vezes a vontade de Deus nas nossas vidas começa às vezes um pouco amargo, começa um pouco de dificuldade, começa com espinhos, mas você pode ter certeza, o fim, ele é glorioso. Deus nos põe à prova porque Ele quer que nós sejamos aprovados na nossa obediência à sua palavra, ao seu comando. E aí 3 dias caminhando, diz a palavra que
Abraão chega então de frente ao monte, o Monte Moriá, onde Deus falou que era para ele oferecer o seu filho a Deus, Isaque. Seu único filho, o filho que ele esperou tantos anos para que se cumprisse a promessa. 25 anos aguardando, Deus falou com ele: vou te dar um filho, e esse filho que eu vou te dar vai ser o que vai prolongar a sua geração, e através de você, desse filho, eu vou abençoar todas as nações da terra. E agora, 3 dias caminhando e indo em direção ao sacrifício do próprio filho, talvez Abraão passou pela mente dele: mas o que Deus vai fazer? Que mistério é esse? Porque Deus falou que através desse filho, ele iria abençoar todas as nações da terra, e agora Deus está pedindo para eu oferecer esse filho a ele. O que vai acontecer? O que Deus está planejando? Gente, a palavra de Deus, o evangelho é a coisa mais louca. O evangelho, diz o próprio Paulo dizendo, é loucura para o homem sem salvação. O evangelho é louco, é loucura para o homem sem salvação, mas para aquele que acredita, para os salvos, para aquele que acredita na palavra de Deus, é o poder de Deus. É o poder de Deus para a salvação, é o poder de Deus para ressuscitar, é o poder de Deus para transformar, é o poder de Deus para curar, é o poder de Deus para salvar vidas, é o poder de Deus para restaurar casamentos, é o poder de Deus para transformar, é o poder de Deus para levantar o pobre do pó e o fazer assentar entre os príncipes, é o poder de Deus para fazer, para dar vida, para tirar a vida, é o poder de Deus, irmãos, para transformar, para nos tirar do império das trevas e nos transportar para o Filho, para o reino do seu amor. Irmãos, o evangelho é o poder de Deus. Nós precisamos estar firmes nesta palavra, crendo na loucura da pregação do evangelho. Eu quero continuar crendo e vou crer até Jesus voltar, que essa palavra é verdadeira, que Jesus opera milagres, que Jesus cura, que Jesus transforma, que Jesus restaura. Senão nós começamos a acreditar no evangelho filosófico, que nós vamos tentar sistematizar tudo e dizer: olha, a ciência não conseguiu provar, então não é verdade. Não, o nosso Deus vai além da ciência, o nosso Deus vai além da medicina, o nosso Deus é soberano e poderoso. Como pode explicar tantos milagres sobrenaturais? Então Abraão estava indo em direção ao monte Moriá para oferecer o seu filho, mas deve ter passado tanta coisa na mente dele. Mas ele deve ter lembrado: Deus falou que através do meu descendente serão benditas todas as famílias da terra. No momento da prova, o que nós mais precisamos fazer, irmãos, é lembrar da palavra de Deus. Guardar a palavra de Deus no nosso coração para não pecarmos contra o Senhor. Guardar a palavra de Deus. Por isso que quando o Paulo escreve a Efésios, ele vai falar sobre a armadura, e ele fala que a palavra de Deus, ela é a espada, porque quando vem a dúvida, nós lançamos a espada e acabamos com a dúvida, porque a palavra de Deus é a espada. A espada é a palavra de Deus, que nós podemos, irmãos, lutar contra toda seta maligna, contra todo pensamento maligno, contra toda filosofia humana e maligna. Nós podemos pegar a palavra de Deus, crendo nela, e lutar para nós vencermos as nossas batalhas. Ouvindo a palavra de Deus e guardando ela no coração. Porque quando vem a dificuldade, quando vem as situações, nos falta muita coisa. Às vezes nos falta amigos, às vezes nos falta pessoas do nosso lado, às vezes nos falta tanta gente, às vezes nós estamos sozinhos como Abraão estava. Mas eu tenho certeza, não faltava a palavra de Deus no coração dele. E aí quando ele está de frente para o monte, diz a Bíblia que ele pede os 2 servos para esperar. Espera aqui, porque eu vou com o menino. E aí já começa as declarações proféticas: eu irei, nós iremos, adoraremos ao Senhor e retornaremos. O que você imagina que está passando no coração e na mente de Abraão naquele momento? Nós iremos, adoraremos e
voltaremos. E aí ele pega o seu filho, o seu único filho. Vai prestando atenção nos detalhes. Isaac é o seu filho, o seu único filho. Isaac é o quê? Único filho. Agora vai imaginando comigo aqui, tá? Ele pega então Isaac, e diz a Bíblia que ele pega a lenha, e ele coloca Isaac para carregar a lenha. Estão pegando o mistério comigo aí? Abraão pega a lenha, o madeiro, a madeira, e coloca quem para carregar? O seu filho Isaac, o seu único filho. Isaac está em direção ao Monte Moriá, com a lenha nas costas, e o seu pai Abraão com a faca e com o fogo. E diz que eles estão em caminho ali para o sacrifício. E aí o filho certamente estava acostumado, já viu o seu pai outras vezes oferecendo sacrifícios a Deus. E aí ele percebeu uma coisa estranha, ele fala: papai, eu estou vendo a lenha, eu estou vendo a faca, eu estou vendo o fogo, mas cadê o cordeiro para nós oferecermos a Deus? Você já imaginou com o coração de Abraão, diante daquela pergunta? Cadê o cordeiro para oferecer a Deus? Cadê? O que nós vamos oferecer para Deus? E Abraão, cheio de fé, ele diz para o filho: Deus proverá, meu filho, o cordeiro para si. Deus proverá o cordeiro para si. Parece ser tão simples essa fala, gente. Não parece? Qualquer coisa que aconteça, Deus proverá, Deus proverá. Mas quando você está, como dizem, né, no olho do furacão, quando você está no meio da enfermidade, quando você está no meio da turbulência na família, quando você está no meio da turbulência na sua vida espiritual, quando você está no meio da tempestade, fazer essa declaração não é brincadeira. Fazer essa declaração não é brincadeira. Deus proverá. Fazer ela para você não é brincadeira, quanto mais fazer ela para um familiar seu, que está vendo a dificuldade e a situação que você está passando. E Abraão declara para o seu filho: Deus proverá. Deus proverá para si o cordeiro. E eles caminham em direção ao sacrifício. E Abraão começa a ficar apavorado, porque ele já está esperando Deus prover o negócio. E nada da parada acontecer. E eles caminham, e chega lá no Monte Moriá. Abraão então começa a preparar tudo, prepara o altar. E agora Abraão está ansioso, o filho também deve estar preocupado, fala: meu Deus, o que está acontecendo? O que papai vai fazer? E Abraão pega seu filho. Quem tem filho aí vai imaginando comigo, gente, essa loucura. É a loucura do evangelho, da palavra de Deus. Abraão pega o seu filho, coloca o seu filho sobre o altar. Ele amarra o seu filho, coloca a lenha no altar. Então ele pega a faca, e ele está esperando Deus fazer alguma coisa, mas até então nada. Deus não faz nada, Deus não fala nada. E ele fala: não é possível, eu vou ter que matar o meu filho. Eu vou ter que matar meu filho, eu vou ter que oferecer o meu filho a Deus. Mas eu decido obedecer, porque eu sei que o caminho de Deus é perfeito. Eu sei que os pensamentos de Deus são muito maiores que os meus pensamentos. Eu sei que Deus sabe e está no controle de todas as coisas. E aí quando a Bíblia diz que quando ele levanta a faca, o cutelo, para oferecer, para matar o seu filho ali naquele altar, aparece o anjo do Senhor e brada: Abraão, não faça tal coisa. Não faça tal coisa, porque agora eu vejo que você teme a Deus. Você passou na prova, Abraão. Você teme a Deus, você obedece a Deus. Não precisa fazer nada. Dá uma olhadinha para trás, Abraão. E Abraão, quando ele olha, aí diz a Bíblia que está amarrado ali num arbusto um cordeiro
E na verdade contei toda essa história para vocês, porque na verdade eu não queria falar sobre Abraão. Na verdade eu quero falar sobre o Cordeiro. O Cordeiro que Deus proveu para nós. Abraão, dá uma olhadinha para trás, lá está o Cordeiro. E Abraão vai lá, pega o Cordeiro e oferece ao Senhor Deus, e ele declara: aqui é o local onde Deus proveu, e esse local se chama Jeová Jiré. Deus proverá. E aí não foi de um dia para o outro que Deus proveu. 2000 anos depois, 2000 anos se passaram. Diz a Bíblia Sagrada que João Batista estava lá na Galileia, no Rio Jordão, batizando e chamando o povo para o arrependimento. Arrependei-vos, sejam batizados, porque é chegado o reino de Deus. E em um desses dias, quando João Batista estava batizando, diz a Bíblia que vem em direção a João Batista. Vocês já perceberam que eu já falei esse texto 1 milhão de vezes, né? Porque eu amo essas declarações. João Batista está batizando, de repente vem em direção a João Batista. Era parente dele, Jesus. Mas agora não estava vindo apenas Jesus, o carpinteiro lá de Nazaré, que João conhecia e sabia quem era. Não, estava vindo agora na direção dele alguém que tinha uma missão especial. Alguém que era o Filho de Deus, o único Deus verdadeiro. E João, agora o evangelista diz que vem ali o Cordeiro de Deus. E João declara: olha, eu estou batizando vocês aqui, mas está vendo ali? Está vindo ali o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Quem está vindo agora na minha direção é o Cordeiro de Deus, porque o Verbo se fez carne e habitou entre nós. No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, sem Ele nada do que foi feito se fez, mas o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E olha, quem está vindo agora na minha direção é o Verbo que se fez carne, é o Verbo que agora é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele é o Deus Todo-Poderoso, aquele que pode nos salvar. Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E eu não sou digno nem de desatar as sandálias dos seus pés. E Jesus então o Cordeiro de Deus começa o seu ministério. 3 anos e meio, passou pela terra, diz a Bíblia, que fazendo bem, curando os enfermos, transformando as vidas, dando a interpretação correta da lei de Deus. E ele passa 3 anos e meio evangelizando, discipulando, fazendo o seu discipulado para os 12. E aí chega o momento em que o Cordeiro de Deus precisa ser oferecido. Agora o Cordeiro de Deus está diante de uma prova também, a prova da obediência. Sabia que o Cordeiro de Deus passou pela prova da obediência? Depois dos 3 anos e meio, na última ceia, Jesus faz a última ceia com os discípulos. Depois de terminada a ceia, Jesus canta um hino e ele fala: é chegada a hora. Eu preciso que vocês orem comigo. Vamos lá para o jardim, vamos para o monte. E ele vai para o jardim do Getsemane, e ele começa a orar, e ele fala para os seus 3, os mais chegados, né? Ele fala: minha alma está angustiada até a morte. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, agora a sua alma está angustiada até a morte. E ele está lá no Getsemane orando, ele está lá no Getsemane clamando a Deus, ele está lá no Getsemane chorando diante de Deus, porque a sua alma está angustiada até a morte. E quando ele está ali no jardim do Getsemane, ele está sendo colocado à prova a sua obediência. E uma das orações é a que nós conhecemos muito bem. Ele declara: Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Eu estou para beber um cálice. Se possível, afasta de mim esse cálice, Pai. Ele está diante de uma prova tremenda de obediência, irmãos.
E aí nós sabemos que ele mesmo responde: mas que não seja feita a minha vontade, mas que seja a vontade do Senhor feita. E ele ora por 3 vezes dessa maneira, e diz a Bíblia que depois disso, vem um anjo e conforta o seu coração, e aí então chegam os seus opressores, e aí começa o sofrimento do Senhor Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Jesus sabia muito bem a sua função, Jesus sabia muito bem o seu ministério, Jesus sabia muito bem o que ele veio fazer aqui na terra. E ele começa então o seu sofrimento. E ao começar o seu sofrimento, diz a Bíblia que ele é espancado. E ele fica quase sem forças alguma. E depois de ser espancado bastante, diz a Bíblia que então é colocado sobre os ombros dele um pesado madeiro. Então Jesus, da mesma maneira que Isaac levou a madeira para o sacrifício, agora Jesus também, o nosso Senhor, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, está em direção ao Gólgota, com um pesado madeiro também nas costas. E ele vai em direção ao Gólgota, e lá quando ele está lá na cruz, diz a Bíblia que ele também faz uma pergunta ao seu pai. Da mesma maneira que Isaac perguntou ao pai: pai, eu estou vendo a lenha, eu estou vendo fogo, eu estou vendo a faca, mas onde está o cordeiro que vai ser imolado? Da mesma maneira que Isaac fez uma pergunta para o seu pai, Jesus também lá na cruz do Calvário, ele percebe que ele não tem ali agora a presença do pai dele. Enquanto Isaac tinha a presença de seu pai Abraão, ali para te confortar, para dar força, Jesus ali na cruz do Calvário está sozinho. E aí ele faz também uma pergunta a seu pai. Ele diz: Deus meu, por que me desamparastes? Agora, diferente de Abraão, que respondeu para seu filho Isaac: filho, o cordeiro para si Deus proverá. A Bíblia diz que depois que Jesus faz essa pergunta para o pai não responde nada para ele. A única coisa que ele tem é o sofrimento. A única coisa que ele tem naquele momento é o silêncio. A única coisa que Jesus tem naquele momento é a dor. A única coisa que Jesus tem naquele momento é sobre si os pecados de toda a humanidade. A única coisa que Jesus tem sobre si é um sentimento de abandono, de angústia, de tristeza. Mas ele, diz a Bíblia Sagrada, que ele vai até o fim. E lá na cruz do Calvário, ainda lá na cruz do Calvário, ele faz uma oração que espanta todo mundo, que deixa a gente chocado até hoje. Lá na cruz do Calvário, Jesus declara: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. E ele dá o seu último respiro, e ele fala para o Pai: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. E a Bíblia diz que o cordeiro que tira o pecado do mundo morre. Na sexta-feira, tiram o corpo dele, enterram ele. Ao contrário de Abraão, que no momento do sacrifício Deus poupa o seu filho. Diz a Bíblia Sagrada que o Pai, o Deus Pai, lá na cruz do Calvário, não poupou o seu único filho, Jesus Cristo. E a pergunta que Deus usa Paulo para fazer aqui em Romanos, capítulo 8, versículo 32 é: se Deus o Pai não poupou o seu único filho, Jesus Cristo, antes o entregou, antes o ofereceu, antes o matou ali na cruz do Calvário. Porque não foi ninguém, não foram os romanos que mataram Jesus.
Não foram os judeus que mataram Jesus. Diz a Bíblia que o cordeiro foi imolado antes da fundação do mundo. Quem matou Jesus Cristo foi o próprio Pai. E é essa a pergunta que o Pai faz para nós, que Deus faz para nós nessa noite. Aquele que não poupou o seu único filho, como não nos dará, juntamente com seu Filho Jesus Cristo, todas as coisas? O que Jesus está perguntando para nós? O que o Pai está perguntando para nós? O que Deus está dizendo para nós nessa noite? Olha, busquem em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, todas as outras coisas vos serão acrescentadas, porque Ele não poupou o seu único filho, então Ele nos dará, junto com o seu único filho, todas as coisas que nós necessitamos. Junto com seu Filho Jesus Cristo tem alegria. Junto com seu Filho Jesus Cristo tem paz para nós. Junto com seu Filho Jesus Cristo tem prosperidade para nós. Junto com seu Filho Jesus Cristo tem porta aberta. Junto com seu Filho Jesus Cristo tem libertação para mim, tem libertação para você, tem libertação para a tua família, tem libertação para a tua casa, tem cura, tem restauração, tem transformação, porque Ele é Deus. Ele não poupou o seu Filho, como não nos dará com Ele todas as coisas? O Senhor te pergunta nessa noite, pergunta para mim: o que queres que eu te faça nessa noite? Eu já fiz tudo que era necessário fazer, eu dei a minha própria vida por você, eu dei a própria vida para te restaurar, eu derramei a última gota do meu sangue por você. O que você quer nesta noite? É o que Ele nos dará. Vamos ficar de pé, vamos orar. E o Senhor te pergunta nessa noite: o que queres que eu te faça? Se Deus o Pai não poupou o seu único Filho Jesus Cristo, você acha que Ele não é poderoso para fazer esse milagre aí na tua vida? Aquele que não poupou o seu único filho, você acha que Ele não pode entrar nessa situação e mudar a sua história? Aquele que não poupou o seu único filho, você acha que Ele não pode entrar agora e mudar essa história da tua vida? Você acha que Ele não pode te curar da depressão? Você acha que Ele não pode curar essa enfermidade na tua vida? Aquele que não poupou o seu único filho, você acha que Ele não pode restaurar essa área da tua vida que você tem clamado a Deus? Aquele que não poupou o seu único filho, você acha que Ele não pode entrar no seu lar, salvar os seus filhos, salvar a tua parentela? Sim, eu quero te dizer nessa noite, você veio aqui para ouvir essa palavra. Deus pode, Ele pode todas as coisas. Deus pode, Ele pode todas as coisas. Comece então a clamar ao Senhor, comece então a pedir ao Senhor, comece então a orar ao Senhor nessa noite, porque esse é o momento. Se Ele não poupou o seu único filho, como não nos dará também juntamente com Ele todas as coisas que nós necessitamos? Se tem alguma área na tua vida morta, Jesus é poderoso para fazer ressuscitar. Se tem alguma área na tua vida que você ainda sente que está preso, Jesus é poderoso para te libertar. Então nesse momento vai orando ao Senhor, vai clamando ao Senhor, vai buscando ao Senhor agora. Se você entrou aqui nessa noite e precisa de algo, é só para quem precisa. É só para quem necessita de algo do Senhor, é só para quem necessita de um milagre do Senhor, é só para quem necessita de algo sobrenatural na sua vida, é só para quem necessita agora de uma porta aberta, é só para quem necessita agora de um renovo na sua vida. Vai orando agora ao Senhor e vai clamando e crendo nessa palavra. Senhor, o teu servo acabou de ler na palavra que o Senhor não poupou o seu único filho, então o Senhor pode fazer esse milagre na minha vida, na minha família, na minha casa. Eu sei que tem pessoas aqui orando pelos seus familiares.
Deus pode todas as coisas. Tem pais aqui orando pelos seus filhos. Deus pode todas as coisas. Tem pessoas aqui clamando a Deus por um milagre, e eu quero te dizer, Deus pode todas as coisas, porque Ele é Deus, porque Ele é fiel, Ele é poderoso, Ele é maravilhoso. O seu nome será maravilhoso, o seu nome será conselheiro, o seu nome será Deus forte, o seu nome será príncipe da paz, o seu nome será Pai da eternidade. Jesus Cristo é o pão da vida, Jesus Cristo é a água que sacia a nossa sede, Jesus Cristo é o nosso Cordeiro, o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Jesus Cristo é o nosso Deus, Jesus Cristo é o Deus Todo-Poderoso. Clama a mim, diz a palavra do Senhor, e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Creia nessa noite, meu irmão, minha irmã. Deus pode te dar a resposta que você precisa agora. Deus pode te dar a resposta que você precisa hoje. Deus pode amanhã você receber uma ligação e é a sua resposta. Deus pode abrir essa porta que você tem clamado. Deus pode. Ouse acreditar na palavra do Senhor nessa noite e comece a orar, comece a clamar, comece a invocar o nome do Senhor. Santo, 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 santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso.